irmãos, a graça e a paz, Senhor Jesus. Hoje não tem equalização que resolva a minha voz, é essa mesma. O problema não é da tecnologia, é da biologia. Como os irmãos sabem muito bem, numa época de gripe, resfriados, viroses e similares, minha garganta está do jeito que está. Mas vamos que vamos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso EBD. Hoje é aula número 56, eu acho que 57, né? A proporção está certa. Quem diz o arquivo? 57? Acho que é 57. Ainda 21 de julho, continuação de escatologia na nossa matéria de doutrinas básicas. Ok? Vamos orar? Meus queridos, pedimos a tua bênção sobre nós nesta manhã. Abençoa, Deus, a nossa capacidade de ouvir a tua palavra, aprender dela, guardar daquilo que temos aprendido, com tanta informação, poder reter e entender o teu plano final para a história da humanidade. Abençoa, Deus, nossos irmãos estão ausentes, enfermos, viajando, trabalhando, que tu possa guardar, meu Deus, possa estar conosco na próxima oportunidade. Continua, Deus, guardando a nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Repetindo o nosso slide de definições. Escatologia, estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo, entre outros assuntos que temos visto. Do grego, skatos, o último, e logos, assunto, palavra, estudo, é o que forma a palavra escatologia. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Aonde nós paramos, irmãos, semana passada? Nós estamos caminhando no resto do livro de Daniel. Nós já havíamos visto os capítulos 2, 8, 9, sobre os sonhos de Nabucodonosor e a visão de Daniel. Já tínhamos andado até aí, e aí começamos os capítulos seguintes, e vimos Daniel sendo revelado a ele, e ele registrando o resto da história da humanidade. Como eu digo o resto da história da humanidade, irmãos, não, ele não fala da queda do Muro de Berlim, não é Nostradamus, né? Mesmo que as suas profecias sejam furadas, não é isso. É o esboço maior do resto da história da humanidade, especialmente, irmãos, no que tange ao percurso, ao tempo da imagem da estátua de Nabucodonosor. Se você lembra bem, você tinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Os materiais iam diminuindo de valor, ouro, prata, bronze, ferro. E aí você tem os pés, que era a mistura de ferro e barro, mostrando que tem alguma coisa a ver com o Império Romano, mas mais fraco, muito mais fraco do que foi o Império Romano na sua época. Então, o nosso desafio como intérprete bíblico é descobrir o que Deus está querendo dizer. Qual evento, qual povo, qual personagens na história da humanidade, depois do Império Romano, tem essa semelhança do que ele está falando. Alguns acham, irmãos, que os pés de barro e ferro é simplesmente um mundo latinizado. Não sei se você sabe, mas a sua língua, certo? Ela é derivada do latim. Por isso, se você pegar um texto em latim, você diz assim, nossa, eu quase que entendo. E é normal, porque o nosso vocabulário vem em enorme parte do latim, uma parte do grego, que também teve influência do qual o latim também teve influência, certo? E outras palavras que foram adicionadas ou preservadas dos dialetos originais. É claro que na modernidade a gente tem a influência de outras línguas, como o inglês. Hoje você fala uma coisa errada, ei, deleta aí. Deletar não é um verbo português.
de lead é um verbo anglo-saxônico, mas que entrou no nosso vocabulário por causa da informática, não é verdade? Então isso é um neologismo, é uma palavra nova no nosso vocabulário. Então, voltando às nossas origens, quando o Império Romano se expandiu, ele não encontrou lugares vazios. Ele encontrou um pessoal na Península Ibérica, onde fica a Espanha e Portugal hoje, né? Que falavam seus dialetos, só que eles eram um povo conquistador e que impunha a sua língua. Então, se você for hoje, irmãos, desculpa, Moçambique, Angola, Açores, Ilha de Madeira, você vai entender o português, mas vai ter um pouquinho de dificuldade. Então eu tenho conversado, eu coloquei no grupo aquele missionário que a gente ajudou a ir para as conferências da Fiel, lá em Moçambique, não sei quantos irmãos viram lá no grupo da igreja, né? Fiz uma campanhazinha, alguns irmãos colaboraram, a gente levantou o dinheiro. Ele mora no extremo norte, foi até a capital Maputo, foi também na sua região, está feliz da vida, até pediu uma videoconferência para agradecer com a família. Mas a gente fez realmente para investir na vida, sabendo o cenário teológico de baixo acesso que tem no país como Moçambique. Mas sobre teologia que eu quero falar. Quando ele fala as coisas, irmãos, eu tenho que meio traduzir, porque é diferente. Quase nenhum deles usa o nosso gerúndio. Eles nos dizem, então ele estava falando. Alguém sabe como é que eles falam? A falar. Eles usam o a e o infinitivo. Então você vai pegando essas coisas. Agora, isso a gente tem, irmãos, uma tecnologia, uma massificação dos últimos 100 anos, é muito mais fácil impor uma língua. Há 2000 anos, quando o Império Romano chegou, o latim foi completamente transformado. Virou o português arcaico, o espanhol arcaico, o francês arcaico. Então eu ouço francês não entendo quase nada, mas quando eu leio, eu entendo bastante coisa, porque é uma língua latina. A propósito, o romeno também. Por curiosidade, pega a sua Bíblia, passa para o romeno, você vai ver que você reconhece as palavras por causa do latim. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que esse argumento, apesar de que os pés, né, de ferro e barro, se fosse apenas a expansão do mundo romano, através da modernidade, tudo, ok, mas o que isso tem a ver com escatologia? Então eu não aceito esta tese, porque ela não tem nenhum cumprimento escatológico, não tem nenhum cumprimento a respeito do fim do mundo, da volta de Cristo. Apenas é uma conclusão social, né, sociopolítica, se você preferir, do que aconteceu na história do mundo. Então, o que eu entendo, a gente vai falar isso mais à frente, irmãos, é que a conclusão da história vai ter muito a ver com o mundo latinizado, isso é particularmente a Europa, certo? Toda a Europa foi Império Romano, menos lá bem em cima na Escandinávia, certo? Bem do norte para a Escandinávia, da onde inclusive vieram os bárbaros, os que vieram e acabaram, fizeram parte da queda, né? Do declínio do Império Romano, foi quando o norte resolveu, peraí, não... Aí começaram a descer, cruzaram o rio, quando não lembro se é o Danúbio ou o Volga. E aí a coisa começou a degringolar. O Império Romano não tinha mais a firmeza e o poder de segurar suas fronteiras como tinha antes. Mas eles chegaram até a Britânia, hoje Inglaterra. Ontem eu vi o muro que o imperador Adriano mandou construir para manter os celtas. Não é o da Chevrolet, tá? Esse é o povo celta. Manter os celtas e outros povos mais ao norte, para que eles não passassem, porque eles já estavam conseguindo estavam tendo dificuldade de manter tantas fronteiras ao mesmo tempo. Então, irmãos, é importante conhecer a história para que a gente ajude, né, na nossa interpretação. Então, hoje, chegando adiante, nós paramos no capítulo 11, vou colocar aí, mas depois o slide vai sair, então seria interessante você deixar a sua Bíblia aberta, né? Nós paramos no capítulo 11, no versículo 35. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 36, logo em cima, tem um subtítulo. Lembrando, não faz parte do texto sagrado. Desculpe, foi colocado aqui pela editora. Na minha Bíblia está escrito o rei arrogante. Por quê? Do 35 para o 36, a gente vai começar a ter uma mudança
no cenário, inclusive para o tempo no qual Daniel estaria profetizando. Então é daí que nós vamos retomar. Capítulo 11, versículo 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àquele que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. O rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Então vamos lá, irmãos. Nós entendemos que essa parte do versículo 36 até o versículo 45 que eu acabei de ler é o tempo do anticristo. Deixa eu trazer aqui uma semelhança de texto aonde nós temos um entendimento duplo e que parte do texto aponta para que alguma coisa mudou. Vamos lá. Vocês lembram quando nós vimos em Isaías sobre o rei da Babilônia? E aí lá em Isaías, me foge agora o capítulo certinho, não tem problema. Lá em Isaías, ele começa a falar do rei, daqui a pouco ele começa a falar sobre coisas. Você estava no jardim. Espera aí, o camarada não deve ter nem 50 anos, ele estava no jardim do Éden. Então ele começa a falar de coisas que aquele rei humano não tinha como preencher. Qual tem sido o entendimento, irmãos, da teologia durante séculos? Aquele texto de Isaías e o texto também de Ezequiel estão falando tanto do rei daqueles dias, como também está falando de quem? De quem? Fala mais alto, Tiago. Fala mais alto, Tiago. Ok, confiança. Satanás. Lembra que a gente falou que ele estava falando sobre Lúcifer? Então, perceba, o personagem principal do texto é o rei que ele está falando ali, o nome da Babilônia e depois no outro rei de Tiro, sem dúvida. Mas aí ele começa a falar coisas sobre esse rei que ele não tinha como ter feito. Como, por exemplo, ter estado no Jardim do Éden, ter andado até as pedras fulgurantes. Você era o ápice da criação de Deus. Esse rei era o ápice da criação de Deus. Até então, Satanás estava entre as criaturas mais belas do criadas por Deus, os anjos. Depois veio a gente. É uma das razões, inclusive, porque ele odeia a humanidade, né? A coroa da criação. Então, os irmãos estão lembrando desse texto? Lembra como ele fala de duas realidades? É isso que nós estamos mostrando aqui também. Então, vamos caminhar nele e ver isso de maneira mais tranquila. Desculpe. Aqui encontramos uma transição onde o personagem deixa de ser Antíoco Epifânio e passa a ser outro rei, o qual se levantará com o Senhor, na verdade contra o Senhor, ali está certo, pelo tempo determinado para a ira. Esta é a transição exemplificada nos pés de ferro e barro e no outro chifre que surge no quarto animal. Transição para uma outra época.
Eu coloquei ali, entre aspas, irmãos, para a ira, porque esse é o termo que identifica a tribulação. É o tempo da ira do Cordeiro. Como já expliquei para os irmãos várias vezes, não vão ser dias fáceis. Muito, muito pelo contrário. Vão ser dias terríveis e horríveis, como a humanidade jamais experimentou e jamais viu. Então alguém fica pensando, já vi várias vezes falando, sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Irmãos, enquanto a Segunda Guerra Mundial era aquele cenário dali para pior que você vê nos filmes lá na Europa, aqui a gente estava jogando bolinha na praia. Tirando os nossos expedicionários, né, brasileiros que foram, nada mudou para a gente. A gente estava aqui de boa. Essa é a tribulação. Então as pessoas gostam de pegar momentos terríveis na história da humanidade para encaixar a tribulação. Fora o fato de que na tribulação não houve perseguição contra a igreja. Tem perseguição contra os judeus. Nisso eles poderiam até fazer algum tipo de comparação, mas a tribulação vai ser uma perseguição muito maior do que apenas essa que aconteceu. Certo? Então, nós temos aqui a transição para o futuro. O tempo do anticristo ainda não aconteceu. Então, essa transição é para o futuro. Outro parágrafo. E apesar de poder conjecturar, verbo que a gente já mencionou algumas vezes, né? A identificação dos detalhes nesse trecho não seria hermenêutica, mas seria sim adivinhação. Por exemplo, quando ele fala no versículo 37, ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres. Pastor, o que isso tem a ver? O que o anticristo vai fazer? Eu não sei. Esse é um problema, irmãos, que o pessoal perde muito tempo com escatologia. Beira a adivinhação, mas fica conjecturando. É aquilo que eu falo. O cara deu um espirro lá em Israel, ele já começa. Eu tenho um texto que fala, espirrarei no deserto. E o cara quer enfiar ali o texto de qualquer maneira. Então, por exemplo, quando Israel descobriu, né, a tecnologia da irrigação. Quando eu digo descobriu, irmãos, porque irrigar é uma coisa, o que Israel faz é outro nível. Eles controlam gota por gota. Por computador, porque não tem água. Água é precioso. Então eles controlam. O que Israel fez, irmãos, a humanidade nunca tinha feito antes. Certo? E aí o que saiu numa revista sobre escatologia? O deserto florescerá. Não. Esse texto que está em Isaías, inclusive, não é cumprido na irrigação eletrônica descoberta por Israel. Até porque o deserto não floresceu. O deserto deu tâmara, deu banana, deu um monte de coisa que a gente viu, mas não é como tivesse flor para tudo quanto é lado, não é isso não. O que o texto está dizendo, meus irmãos, é que a geografia da terra de Israel será modificada durante o reino, para cumprir parte das profecias que Deus fez sobre ele. Entendeu o que eu disse sobre conjecturar? Acontece alguma coisa lá, o pessoal já sai. Esse conflito atual com Gaza, que eu já vi de texto fora de contexto, não está no gibi. É impressionante, o pessoal tem que enfiar um texto bíblico numa coisa que não tem nada a ver com a outra. Então a gente não pode conjecturar em cima do texto, vira adivinhação, né? Finalmente, por hora, vamos pausar o aprofundamento desse trecho, deixando para quando formos estudar particularmente a pessoa do anticristo. Por quê? Porque o anticristo não está apenas nesse texto. Ele vai aparecer informações sobre ele em Tessalonicenses, vai aparecer informações sobre ele em Apocalipse. Então, quando a gente for estudar esse tópico em especial, aí a gente vai se aprofundar mais aí. Esse é o capítulo 11, irmãos. Agora, seguindo para o capítulo 12. Novamente, deixa sua Bíblia aberta aí. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, preste atenção na expressão, irmãos, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto.
Multidões que dormem no no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Se você olhar para esse texto, irmãos, pensando em igreja, você vai ter uma interpretação completamente diferente, e ao meu ver, você não está respeitando o que o texto está dizendo. Por exemplo, o anjo fala claramente para Daniel: o seu povo. Não sei porque ninguém jamais se pronunciou aqui, mas não temos nenhum judeu aqui na igreja, tem? O descendente, avô, bisavô, sim, não? Eu não sou do povo de Daniel. Admiro, mas eu não sou judeu. Então, este texto eu não posso automaticamente passar para nós. Pastor, então como é que eles fazem isso? Rapidamente eu explico, irmãos. O entendimento... Alô? Isso você pode, inclusive, tirar a dúvida melhor na nossa EBD, com o pastor, autor do nosso material, né? Um dos autores que eu estou usando vários materiais, o pastor Granconato, ele esteve aqui, bem ali, e ele fez a explicação da diferença entre aliancismo e dispensacionalismo. Está no canal da igreja, eu recomendo assistir. Mas em poucas palavras, irmãos, o aliancismo entende que sempre houve um povo de Deus. Nós também entendemos que sempre houve um povo de Deus, mas eles entendem que você não pode chamar Israel de povo de Deus e igreja de povo de Deus. Sempre houve um só. Como eu brinquei quando expliquei isso outra vez, os primeiros membros do povo de Deus, da primeira igreja batista do Jardim do Éden, era Adão e Eva. Bem, a gente está claro, supondo, eu acho que é uma coisa segura, que eles eram salvos, né? Então, Adão e Eva. Aí nós temos o primeiro desviado da igreja, Caim. Entendeu? Então você tem, a igreja sempre existiu. Ela apenas se manifesta de uma maneira diferente no Novo Testamento. A nossa discordância quanto a isso, irmãos, é que se assim o fosse, se as profecias dadas ao povo de Israel fossem se cumprir de uma maneira diferente daquela que está no texto, Deus teria dito: Abraão, a ti e a tua descendência, de novo, eu sou descendente de negros, italianos e portugueses, eu não tenho descendência judaica. Ele disse: a tua e a tua descendência, darei essa terra como propriedade. Qual é a palavra, irmãos? Alguém lembra? Perpétua. Para Abraão e sua descendência. Lembra porque eles não obedeceram, eles crucificaram Jesus? Irmãos, ou Deus é mentiroso, ou ele fica falando coisas que depois significam outras coisas e a gente não sabe mais o que interpreta da Bíblia. Então você não pode pegar um texto onde o anjo fala o seu povo, Daniel, e aplicar para a comunidade Batista Videira. O texto está falando, irmãos, sobre judeus. Inclusive, essa é a chave para interpretar boa parte dos evangelhos. Os evangelhos são textos de transição.
o Messias ainda não foi rejeitado. Ele é rejeitado no finalzinho. Na entrada triunfal de Jerusalém é que Jesus bate o martelo. Realmente, vocês não entenderam nada. Então até lá, meus irmãos, se você extrair o fator judaico da hermenêutica, você não vai ter uma interpretação correta do texto. Você vai sempre alegorizar, espiritualizar. Entende? Vai sempre colocar um significado separado daquilo que estava na mente do autor com A e do escritor original. Pastor, então aí só hoje... Aí são os extremos, né, irmãos? Geralmente os aliancistas, isso tem mudado, vou dar até um exemplo daqui a pouco, eles pegam Israel, colocam numa caixinha e joga fora, acabou. Infelizmente, boa parte dos evangélicos vão para o outro extremo. Lembra que eu falei que na nossa congregação, antes de se tornar nossa congregação, tinha um menorá feito de cano de PVC? Menorá é o candelabro que fica dentro do templo em Jerusalém, né? Ou que ficará, ou ficaria e vai ficar de novo. Nós vimos um menorá, acho que eu mandei até uma foto para a igreja na época, um vídeo, tá numa praça em Jerusalém, perto do Muro das Lamentações, dentro de uma vitrine blindada, porque ele é folheado a ouro, né? Lá não é Rio de Janeiro, mas também não vamos dar mole, então a coisa está protegida lá, para ninguém roubar, é ouro, negócio valiosíssimo, você nem quanto tem de dinheiro ali. Então, na nossa congregação tinha um menorá feito de PVC, pintado de dourado, porque nós é pobre, né? Mas não foi a gente que fez não, irmãos. Foi o pessoal, antes de ser a nossa congregação, que estava judaizando a igreja. Tinha bandeira de Israel, tinha candelabro, tinha chofar, um monte de coisa assim, entendeu? Esse é o outro extremo. Então, este pastor já explicou diversas vezes, inclusive na pregação de Isaías. Ninguém aqui passa pano indiscriminado para a nação de Israel, certo? Tudo que Israel faz é bonito, formoso e maravilhoso. Não, de jeito algum. Inclusive, um rabino cristão que eu acompanho, ele é rabino, porque ele é judeu, continua dirigindo, mas ele é cristão, ele é messiânico, como a gente fala. Ele mesmo detona Israel. Detona. Secularizado, materialista, liberal. Então essas coisas, meus irmãos, é importante a gente ter o equilíbrio bíblico. Então a palavra-chave que eu sempre tenho repetido é remanescente. Quando a igreja for retirada, Deus cumprirá para o povo de Daniel, através de um remanescente, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Então vamos ver. Daniel capítulo 12. Vamos caminhar aí, tentar chegar o mais longe possível hoje. Primeiro versículo, acompanhe na sua Bíblia, enquanto você vê o slide aqui, porque o texto não pode ficar projetado. Deus revela então, em sequência, um surgimento do rei, anticristo, que viriam dias de lutas para o povo de Deus, o povo de Daniel, que é Israel, como nunca antes, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial. Olha aí. E Miguel se levantaria para lutar pelo povo. Então, um dos focos principais de perseguição do anticristo é Israel durante a tribulação. Até aqui, mano, nós não estamos discutindo se a igreja vai estar ou não vai estar. Mas a gente não pode ignorar o texto, que o texto fala da perseguição para o seu povo, para o povo judeu. Não tem como esquecer isso. Inclusive, irmãos, o pastor Edson Naves falou sobre isso, que o povo de Israel ia ser novamente expulso da sua terra. É isso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar quando isso vai acontecer, tá? Não vou dar data não, tá, irmãos? Por favor, deixa eu anotar que o pastor vai profetizar. Não, vou dizer quando, no cronograma escatológico, ok? Verso 2, Deus fala sobre a ressurreição dupla, para a vida e para a morte. E aí ele deixa os detalhes depois que a gente vai ver no versículo 13. Esse é outro fato, irmãos, importante que a gente vai ver em escatologia. Escatologia fala sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E aí ele vai dizer o seguinte, está lá no Novo Testamento: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Por quê? Primeira e segunda não é apenas ordem, é qualidade. A primeira ressurreição é somente dos justos.
de todas as eras. A segunda ressurreição é somente dos ímpios de todas as eras. Os justos participam da primeira ressurreição, presta atenção, irmãos, em tempos diferentes. Como assim, pastor? Vamos lá. Nós já vimos um pouquinho sobre o arrebatamento. Vamos ver mais. Nós vimos que o arrebatamento acontece, irmãos, e antes do arrebatamento acontece a ressurreição dos mortos. Correto? Quem são esses mortos, irmãos? Igreja. Então, todos os irmãos que morreram de Atos 2 até hoje. Todos os nossos entes queridos, amigos, irmãos em Cristo, nós conhecemos e supomos, é claro, que eram todos salvos. Eles são ressuscitados, nós somos arrebatados e vamos para a presença do Senhor. Vimos isso semana passada. Ok? Estamos participando da primeira ressurreição. Mas presta atenção, essa ressurreição não inclui os santos do Antigo Testamento. Essa ressurreição é igreja. Porque vai acontecer as bodas do Cordeiro lá no andar de cima. No andar de baixo, tribulação. No andar de cima, bodas do Cordeiro. Vimos domingo passado também. Ok? Eu pedi aos irmãos que não estavam presentes, tenho pedido, reveja as aulas anteriores para que você não fique perdido nos termos. Então, quem avisa é fofoqueiro. Não, amigo é. Então, irmãos, nós somos, toda a igreja é levada para as bodas do Cordeiro. Pastor, mas e Abraão, Isaac, Jacó e os santos do Antigo Testamento? E Zezinho, não vai não? Vai. É isso que Deus está falando para Daniel aqui. Os santos do Antigo Testamento, irmãos, presta atenção, eles ressuscitam no final da tribulação para poder herdar o reino. Presta atenção no texto que a gente vai passar por isso. Vamos continuar, versos 3 e 4 agora. Deus promete que a recompensa dos justos, do povo de Daniel, seria para sempre. Ou seja, diferente dos demais reinos, este seria eterno. E ele manda Daniel selar o livro, o qual seria esquadriado por muitos, seria pesquisado, seria examinado por muitos. Então, nessa parte, irmãos, nós vemos que o reino prometido para o povo de Daniel é um reino eterno. Por quê? Porque o reino messiânico, ele é o começo, agora o bem prevalece até o final. Vai haver um levante do mal no final do milênio? Vai. Mas vai ser rapidamente esmagado, e aí vem novos céus e nova terra, vem o final dos tempos. Então Daniel é assegurado que agora viria a restauração final do seu povo para o reino. Verso 5, agora até o final, até o 13. Se achegam para a conversa mais 2 anjos, um em cada margem do rio, e um deles pergunta sobre o prazo para cumprimento da profecia. Ele dá o prazo, irmãos. O que ele diz? 3 tempos e meio. Ele diz 1 tempo, tempos e meio tempo. Certo? O que não é tão difícil entendermos assim é 3 anos e meio. É 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Ou seja, metade da 70ª semana de Daniel. Quantos anos tem a semana? 7 anos. Então ele está dizendo, irmãos, que em metade dessa semana vai se cumprir isso que ele está profetizando sobre a perseguição contra o povo de Daniel. Retratando então, irmãos, o que? A quebra da aliança do anticristo com Israel, destruindo o seu poder completamente e começando a persegui-lo. Então, deixa eu detalhar aqui o que esse texto está dizendo, irmãos. Início, arrebatamento, certo? Vamos embora. A gente viu isso lá naquela imagem semana passada. Começa a 70ª semana de Daniel. Pastor, não tenho a mínima ideia do que é a 70ª semana de Daniel. É porque ou você não vê a EBD ou não assistiu os vídeos como eu falei. Nós explicamos 3 vezes. Fizemos as contas, né? Chamamos até a NASA para conversa, para mostrar que o cálculo está certo. Então, a 70ª semana de Daniel, irmãos, é o que foi profetizado para Daniel lá no capítulo 9. E nós vimos que a última semana de anos, são 490 no total, 483 já se cumpriram até a chegada de Cristo em Jerusalém, a entrada de Cristo em Jerusalém.
a última semana de anos não encaixa em lugar nenhum da história da humanidade. E aí ela é transposta para o final. E temos as provas em Apocalipse sobre isso. E aí vem essa semana última. No começo da semana, meus irmãos, como é que a semana começa a ser contada? O anticristo assina um pacto com Israel, certo? Ele vai conseguir aquilo que todo mundo que chegou perto foi extremamente admirado. Jim Carter chegou perto de fazer um acordo de paz entre Israel, os palestinos, Egito, Líbia, blá blá blá. Sempre era alguém contra Israel. Então, o último que conseguiu alguma coisa vantajosa foi Trump, né? Foi agora 4 anos atrás, ou um pouco mais que isso, ele conseguiu mais um acordo para pacificar a região. Bem, como vocês viram, não deu certo. Porque assim, meus irmãos, como dizia a primeira-ministra de Israel, a Golda, esqueci o primeiro nome dela, sei lá, a Golda Meir. Golda Meir falava o seguinte: se os palestinos baixarem suas armas, haverá paz. Se Israel baixa suas armas, no sentido de se livrar das suas armas, Israel é exterminado. Essa é a realidade. Esta é a realidade sociopolítica, geopolítica daquela região. Certo? Está aí de novo. Ó. Anteontem, não lembro agora, o Hezbollah jogou um foguete em um campo de futebol repleto de crianças. Você viu alguma coisa na mídia? Quem viu alguma coisa na mídia? Uma pessoa, 2, 3. Joga em Gaza. Pastor, você está defendendo que joga em Gaza? Irmãos, atrocidades, atos repreensíveis de guerra está acontecendo direto entre a Rússia e a Ucrânia. Direto. Ninguém fala nada. Ninguém está aí. Eu vi vídeo. Não era assim, jogou um míssil. Caiu no lugar errado. Não, eu vi vídeo de tanque russo. O carro parou no cruzamento. Viu o tanque longe, né? O casal ucraniano. 70 e poucos anos de idade, os 2 velhinhos. Eles, sem nenhuma cerimônia, viraram o tanque, aquela parte de cima, e atiraram. Que ameaça que aquele casal representava? Que ataque estratégico foi aquele? Tirando o vídeo, que eles deram o azar de alguém estar filmando do apartamento, teve passeata em Oxford, em Cambridge, em Yale, como está tendo nos Estados Unidos, defendendo Gaza. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, que o cenário está aí. Para que se cumpra no futuro, alguém que vai chegar e vai dizer assim: eu trouxe a solução. Irmãos, eu não tenho ideia de qual vai ser. Eu suponho, a solução para Israel, uma vez que o poder dos ortodoxos cresce a cada dia, os ortodoxos são os judeus, né? São os que defendem a Torá, defendem a reconstrução do templo, não aceitam outra coisa. Que essa sugestão vai ter uma solução para a reconstrução do templo. E, ao meu ver, não vai mexer na mesquita, que está lá, em cima do monte do templo. Aquela que tem a cúpula dourada, né? Não sei se necessariamente ela é de ouro, mas ela é dourada. Ao meu ver, o templo vai ser construído ali, do lado. Vamos dividir o monte do templo para satisfazer gregos e baianos, né? Para satisfazer os 2 lados aí, certo? Muçulmanos e judeus. E muitas coisas vão acontecer. O ponto é que não tem como a gente saber, mas o que ele vai fazer, um pacto vai. Aí, na metade da tribulação, por isso 3 anos e meio, ele rompe o pacto com Israel. E invade Israel. E toma posse de Jerusalém e toma posse do templo. E aí ele faz aquilo que a gente viu que Antíoco Epifânio fez como um tipo lá nas aulas passadas. Ele vai profanar o templo de Jerusalém. Se ele vai oferecer um sacrifício de porco, alguma coisa assim como alguns até conjecturam, eu não sei.
Mas para o judeu, meu irmão, só você entrar no templo já é profanação. Porque você não é judeu. De fato, dentro do templo, só um tipo de judeu podia entrar. Levita. Levita de verdade, tá, irmão? Não é essa coisa furada de igreja de hoje, não. Levita de verdade. Você era da tribo de Levi. Você podia entrar no templo. Lá dentro do Santo dos Santos, só quem podia entrar, meus irmãos? Sumo sacerdote. Então, ao meu ver, o anticristo vai, como uma afronta, fazer do templo uma sede para ele, de governo, alguma coisa assim, só para mostrar. Eu que mando agora. Certo? E o mundo vai, ó. Porque 3 anos e meio antes, eles aceitaram aquele pacto de cooperação com os judeus, mas desceu amargo. Irmãos, eu não quero de maneira nenhuma comparar preconceitos, mas o antissemitismo é uma coisa esquisita. Esquisita. Você pergunta a uma pessoa por que ele foi lá e quebrou uma garrafa de cerveja. Isso é Amsterdã, tá? Na cabeça de um estudante judeu. E depois ele falou assim, e eu nem sou judeu de verdade. Só tenho pais judeus. Não vou ao templo, chamo sinagoga de templo, né? Não vou ao templo, não guardo os feriados, nunca li a Torá, não falo hebraico. Aí descobriram que ele era judeu e o camarada saiu do Amsterdã e deu com a garrafa de cerveja na cabeça dele. Por quê? Para quê? Existe, da parte permitida por Deus, é claro, que existe isso seja fomentado, porque no final dos tempos, irmãos, isso vai colaborar com aquilo que Deus vai fazer com a humanidade. Entendeu? Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos, depois a gente termina o resto do capítulo 12. Vamos para o nosso intervalo, 5 minutinhos. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui do nosso intervalo, vamos continuar caminhando aqui em Daniel capítulo 12. Daniel, então, irmãos, parece confuso com cenários de perseguição e restauração juntos. O capítulo 12 é curtinho, mas ele trata das duas situações. A resposta é que Daniel siga, né, a sua vida, pois se tratava de eventos até o tempo do fim, apontando novamente que se trata do anticristo e não mais de Antíoco Epifânio. Então, tempo do fim, e essa história acabaria ali há alguns anos, algumas décadas antes de Cristo, não faz sentido, é alguma coisa bem mais futura. No verso 10, Deus destaca o fato de que apenas os escolhidos, o verdadeiro Israel, na tribulação será salvo. Aquilo que a gente vem chamando, irmãos, de remanescente. Tal como Paulo ensina em Romanos, capítulo 9 a 11. E os ímpios continuaram ímpios. Então, meus irmãos, capítulo 9 a 11 de Romanos, tão apreciado pelos reformados, pelos calvinistas, para nós, né, que também somos reformados, mas que somos mais da linha de continuidade do plano de Deus com Israel, né, de dispensacionalismo, para nós é um texto-chave, onde Deus fala que Israel está sendo endurecido até que chegue a plenitude dos gentios. Ou seja, tem um prazo para que Israel seja colocado em stand-by, em pausa. E depois Deus vai tratar novamente com o seu povo, mas, inclusive nas palavras dadas a Daniel aqui, o verdadeiro Israel apenas será salvo, certo? Então, é importante a gente entender isso, irmãos, que Deus não estava aqui falando da igreja, porque Ele está falando com o judeu, sobre o seu povo e sobre o descortinar futuro do que vai acontecer com o povo de Daniel. Seguindo adiante. Como vai acontecer isso, irmãos? Depois de abolido o sacrifício na metade da 70ª semana, ou seja, depois de 3 tempos e meio, temos 2 informações importantes. Antes das informações, por que está falando sobre depois de abolido o sacrifício? Porque isso é uma das descrições daquilo que o anticristo irá fazer no tempo do fim. Então, como falei, meus irmãos, no início da tribulação ele assina um pacto com Israel, certo? Pacto de paz, de colaboração, tudo às 1000 maravilhas. Best friends, anticristo e Israel. Melhores amigos aqui, tudo maravilhoso,
vai acabar a perseguição, invasão, não sabemos detalhes do que ele vai fazer, mas vai ser um tempo à vista da política de Israel maravilhoso. Chega no meio da semana, 3 anos e meio, ele mostra sua verdadeira face. Uma das coisas que ele faz é impedir que os religiosos continuem fazendo as práticas religiosas. Eu vou mostrar para vocês, nós visitamos, mas eu já tinha essas imagens há muito tempo atrás. Lá eu fui teleguiado, porque eu já sabia da existência do Instituto do Templo. Se você colocar no Google, The Temple Institute, Instituto com E no final, tá? Institute, Temple. Se você colocar, você vai encontrar em Jerusalém, é uma instituição que trabalha preparando a restauração do novo templo. E eles têm absolutamente tudo. Tá? Daqui a 2 ou 3 aulas eu vou mostrar as fotos para vocês. Lá você não pode tirar foto, mas as fotos estão disponíveis no website deles, né? No site da internet deles. Então, irmãos... Não, desculpe. Onde eu estava? Falando sobre o Instituto do Templo e a tosse me tirou do fio da meada. Sim, então tudo está sendo preparado. Hoje, levitas estão sendo treinados, porque faz 2000 anos que eles não fazem sacrifício. E para o judeu, irmãos, na cabeça deles, você deve estar pensando assim, pastor, se o sacrifício estava ligado a perdão de pecados, como é que o judeu faz hoje? Alguém sabe a resposta? Os judeus, meus irmãos, eles inventaram a tradição. A tradição são os comentários, certo? Que os rabinos fizeram sobre a Torá. Então tem a Bíblia, vamos chamar assim, e os rabinos, que são a autoridade, eles escreveram comentários, certo? Sobre esses comentários são tidos como autoridade, tidos como regra de fé. Então hoje, o rabino vai ensinar como? Como que você é perdoado dos seus pecados? Pela oração. Então eles tiveram que inventar alguma coisa. Por quê? Porque estão há 2000 anos sem sacrifício. O sacrifício só pode ser feito no templo. Não pode simplesmente ficar assim, mulher, pega uma ovelhinha aí, bora matar aqui no quintal e não. Já tem toda uma regra. Inclusive, quem come da carne do sacrifício não é o ofertante, é o sacerdote. É parte dela. A parte descartada, vísceras, etc., era queimada completamente. E a parte boa era para o alimento do sacerdote. Certo? Então, irmãos, quando tiver churrasco na sua casa, entendeu? Fica a dica. Entendeu? Tem que chamar o pastor. Então, irmãos, não tinha sacerdote, não tinha templo. Então, eles, desculpa a sinceridade, inventaram... Desligou? Ai. Mas está gravando direitinho? Ok. Eles inventaram, irmãos, nos comentários dos rabinos, que a oração é que trazia perdão de pecados. Mas, sabem, se tem a lei escrita na Torá, na lei de Moisés, eles têm que fazer o que Moisés falou. Se eles querem retomar o sacrifício, para isso, irmãos, roupa está pronta, tudo. No final da nossa visita ao Instituto do Templo, a gente chega numa sala um pouco menor que essa aqui, talvez, ou bem menor que essa aqui. E aí toca trombeta, né? Mas quem está muito assustado já olha para o alto, Jesus vai voltar, não. Aí abre uma cortina, sabe o que tem atrás da cortina? A Arca da Aliança. Não é a Arca da Aliança que Deus fez Moisés construir no deserto. É uma réplica, porque a Arca da Aliança se perdeu. Não se sabe exatamente onde está. Não se tem a mínima ideia. Tem-se conjecturas, mas não se sabe. Então eles fizeram uma outra, certo? Para poder, quando o templo for construído, ter todos os objetos que precisam ser colocados ali. Mas seguindo as nossas informações importantes, irmãos, aí, depois de abolido o sacrifício. A segunda parte da tribulação, presta atenção, irmãos, durará 1260 dias. O que são 1260 dias? 3 anos e meio. Lembrando, irmãos, são anos... Alguém me ajude. Lunares, certo?
o ano lunar tem 360 dias, porque o calendário deste povo é lunar. Então você não pode pegar o calendário de hoje, não pode pegar o calendário de Marte, não pode pegar o calendário de lugar nenhum, não pode pegar o calendário chinês, é o calendário judaico antigo, 360 dias. Metade de 7 anos, 3 anos e meio, 1.260 dias, está bem ali. Olha lá, confira que o mesmo número aparece em Apocalipse 11:13 e Apocalipse 12:6. O mesmíssimo número. O número, meus irmãos, profetizado por Daniel, certo? 500 anos antes, é repetido por João na ilha de Pátimos. Então, se você quiser alegorizar o texto de João, se você quiser simbolizar o texto de João, espiritualizar o texto de João, você tem que espiritualizar o texto de Daniel também. Lembra que eu falei? Ontem mesmo um irmão, a quem eu sou muito querido dele, eu não tenho problema nenhum, disse que o milênio começou na morte de Cristo e termina no retorno de Cristo. Então, o milênio já deu 2, né? Já faz 2.000 anos quase. Por quê? Porque o amilenista interpreta o milênio como um longo período de tempo em que Cristo está reinando sobre a terra. É por isso que você canta, já não há mais nada que, como é que é a música, irmãos? Que a ele não pertença, do grupo Sola. Eu canto, mas eu canto pensando em outra coisa. Porque, irmãos, tudo sempre pertenceu ao nosso Deus. Sempre. De fato, certo? E de verdade, e de direito. Mas o mundo jaz no maligno. Há pessoas que não pertencem ao Senhor. Então, a ideia que nós temos de reino é, sim, o reino é absoluto. Mas ainda existe rebelião no reino. Ainda existe rejeição no reino. Ainda existe pessoas que querem estar neste mundo, mas não querem o rei deste mundo. Entendeu? Então é claro que tudo pertence a ele. Eu posso cantar a música do Projeto Sola tranquilamente, nossos irmãos presbiterianos, mas eu não entendo como eles. Porque lá em Apocalipse, o anjo vai dizer, o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Ou seja, existe uma dimensão de soberania futura, irmãos, que ainda não existe hoje. Isso vai acontecer quando? Quando o mal for extirpado deste mundo. Aí sim. Quando todo o coração se dobrar diante do Senhor. Quando todo o joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2. Então essa é a dificuldade e divergência que nós temos com eles. Agora preste atenção, irmãos. Os 30 dias restantes, está lá no capítulo 12, versículo 11 de Daniel, ou seja, 1.290 dias, é simplesmente o prazo até o julgamento das nações, que nós vamos ver lá em Mateus 25. Então, meus irmãos, quando terminar a tribulação, a primeira coisa que Jesus vai fazer é matar o anticristo e o falso profeta. Aí, ele vai prender Satanás durante 1000 anos. Aí sim, os amilenistas dizem que ele está preso agora, é porque ele está usando tornozeleira eletrônica, então ele vai para onde ele quiser. Só pode ser. Ou tem saidinha, né? Ele tem saidinha para tudo. Porque ele continua aprontando no planeta Terra e ele continua insistindo de que ele está preso. Não. Ele está preso, aí ele, né, categoriza essa prisão. Ele está impedido de enganar as nações. As nações estão mais enganadas que tudo. Cada documento que eles colocam, meus irmãos, eu olho para a realidade e digo assim, não é isso que a gente vê não. De jeito nenhum. O mundo continua jazendo no maligno. Quando João escreveu essas palavras, o mundo jaz no maligno, ele não disse, mas peraí, ele está preso, viu? Não, disse que o mundo continua jazendo no maligno, continua pertencendo ao maligno. Então, na cabeça desse pessoal, meus irmãos, Satanás é que nem chefe do tráfico, né? Está preso lá em Bangu 1, mas continua mandando aqui fora. Tem que inventar alguma coisa, porque a realidade não bate com o que eles estão falando, certo? Bem, então, anticristo morto, falso profeta morto, Satanás preso. Aí vem o julgamento das nações. Eu concordo, é um pouco de conjectura, que a diferença de 1.260 dias para 1.290 dias de Daniel, certo? Esses 30 dias a mais, né? Esse mês
a mais, mês lunar, é o tempo de preparação para a entrada do milênio, certo? Porque, obviamente, o mundo vai estar um caos. Vão ser os dias de restauração, de reconstrução, os dias de retomada. E não é só isso. Olha a observação de baixo. Em 12:12, próximo versículo, temos mais 75 dias, que lá vai para 1335 dias. Além do final da tribulação, quando o que for feliz em alcançar essa data entrará no milênio para reinar com Cristo no reino messiânico. Por quê? Já aconteceu o julgamento das nações. Irmãos, todos os ímpios serão mortos. Todos, não vai sobrar nenhumzinho. Só entra no milênio justos. Que justos, pastor? Os que sobreviveram à tribulação. Então, na tribulação, irmãos, não vai morrer todo mundo. De jeito nenhum. O Senhor vai proteger o seu povo de forma sobrenatural. E esses são aqueles que irão usufruir do milênio, do reino messiânico, cumprindo as promessas e profecias feitas no Antigo Testamento, particularmente com Israel. Mas e os gentios, irmãos? Também vai ter muito justo que não é judeu. As promessas do reino que afetam Israel, irmãos, os judeus vão cumprir. Eles vão morar lá. Ok? Pastor, eu queria tanto morar em Cesareia. É para eles. Os gentios vão ocupar e popular o resto do planeta todo. E nós, pastor? Nós vamos governar e reinar com Cristo, como diz a palavra de Deus, durante 1000 anos. Está escrito em Apocalipse. Vamos reinar com Ele. E não sabemos exatamente quais são os detalhes. O que a gente pode, de novo, conjecturar é que isso fará parte dos nossos galardões. Lembra das bodas do Cordeiro? Vai ser parte dos nossos galardões. E cada um vai ser atribuído segundo a sua fidelidade, como recompensa por aquilo que fizemos aqui. Então vai ter muita surpresa, né? Vai ter o pastor, bam, prega expositivamente, fala grego e hebraico, torce o melhor time do mundo, e vai ficar com uma cidadezinha desse tamanho. E vai ter a irmã Cotinha anônima, que ninguém nunca viu, ninguém nunca soube, que de repente vai ganhar um Paraná inteirinho para governar. Entende o que eu quero dizer, irmãos? Deus não vê como vê o homem. Tem muita gente anônima, que, como dizem, é pé de boi na obra de Deus. Trabalha que você nem... Tem um pastor aqui na nossa cidade, irmãos, a gente encontrou essa semana passada, que eu posso até ter minhas divergências em relação a algumas coisas que ele pensa e tudo mais. A quantidade de igreja que ele já abriu aqui, em vicinal, em periferia, não sei mais aonde. Então, apesar de eu ter minhas diferenças, ainda ter algumas limitações teológicas que ele tem, e, apesar de ser batista, inclusive, é um camarada... Agora, ninguém aqui sabe quem é. Eu nunca vou falar dele. Então, nós não sabemos exatamente como Deus mede essas coisas, irmãos, mas o fato é que Jesus já avisou. Guardem, acumulem tesouros nos céus. Lembre-se, irmãos, por mais que a gente viva aqui 60, 70, 80, 90 anos, ontem eu conheci um homem que ano que vem vai fazer 100 anos. 100 anos. Lúcido, impressionante. Por mais que a gente viva aqui tanto tempo assim, não é nada perto da eternidade. Então, tudo que nós acumulamos aqui fica. Tudo que nós investimos no reino para a próxima vida, essa vai conosco. Os faróis quase acertaram, só que não sabiam como investir na coisa certa, né? Não sabiam como investir na eternidade. Ok, meus irmãos? Então, só para explicar essa diferença de contagem de dias ali no final de Daniel capítulo 12. Finalmente, última frase aí, a Daniel é prometida a ressurreição com os demais justos do Antigo Testamento, no final da tribulação, para receber a herança do reino. É o verso 13. É como termina, irmãos, o nosso texto. Então Daniel vai morrer, e aí o anjo fala para ele que eventualmente ele vai ser ressuscitado para herdar. Vamos ler aqui, para ficar bem claro, né? Exatamente o que o anjo fala para ele. Pronto, eu cheguei.
Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, eufemismo para você vai morrer. E então, no final dos dias, lembra, esta profecia é para o final. E agora está dizendo que Daniel vai ressuscitar nesse mesmo tempo, mostrando claramente que não está falando mais de Antíoco Epifânio. Você se levantará para quê, meus irmãos? Para receber a herança que lhe cabe. Aí, presta atenção, irmãos. Chega no final dos tempos, Daniel ressuscita, certo? E aí Deus fala para ele, olha, Daniel, você era literalista demais. Você era dispensacionalista demais, Daniel. Eu não quis dizer exatamente o que eu lhe prometi. Eu não quis dizer exatamente o que eu prometi para o seu povo Israel. Aquilo era figurativo. Terra não era terra, reino não era reino, rei não era rei. Puxa, como assim que não era? Mas diga assim, o que é? Ah, os amilenistas entenderam direito. Era tudo figurativo. A terra é o céu, a vida eterna, tudo mais. Irmãos, é claro que está incluído para os santos. Mas o contexto não é este. O contexto das promessas às quais Daniel esperava era a restauração do seu povo. Nós vemos isso repetidas vezes em Isaías. Se não alegorizar, a gente deixa o texto falar. Viu, pessoal de hermenêutica? Decora aí a rimazinha. Se não alegorizar, a gente deixa o texto falar. É só não alegorizar. É só pegar o texto e dizer o que o texto está dizendo. Aí, é claro, vem as piadinhas. E quando é que vai vir o dragão? É do Game of Thrones? Porque eles não sabem, irmãos, que uma interpretação literal não esquece que a língua portuguesa, na verdade qualquer língua, tem figuras de linguagem. Quando a gente fala assim, rapaz, fulano está dando para a língua nos dentes. Você sai por aí imaginando ele fazer assim? Não. Você acha que ele está por aí falando do segredo dos outros, não é isso? Figura de linguagem. O problema é você pegar textos como, por exemplo, de Apocalipse e achar que tudo é figura de linguagem. Toda vez que eu pergunto, tá, mas por que o milênio não são 1000 anos? Ah, porque o livro de Apocalipse é figura... Não. No texto, o que no texto me proíbe interpretar 1000 anos com 1000 anos? Não tem. Tem suposições. E como eu mostrei para vocês, meus irmãos, a gente faz o cálculo das 70 semanas, um cálculo matemático, né? Provoquei até pesadelos em alguns irmãos aí, lembrando das aulas de matemática. A gente fez o cálculo e não tem como você ignorar que as contas fecham. Aí você pega essas contas, ou parte desse número, aí ele se repete lá em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 12. Como é que pode? Se o número está num livro figurativo, e no outro livro ele também está e ele é literal, é porque esse livro figurativo, apocalíptico, né? Literatura profética tem muita figura de linguagem, nem tudo é figurativo. Nem tudo é assim. Você aponta para uma ilustração, irmãos, quando o que é oferecido é absurdo. Existe dragão? Aliás, irmãos, o texto bíblico nem fala de dragão, fala de besta, animal, né? Vamos tirar a besta. O animal que subiu da terra, o animal que subiu do mar. Está falando do anticristo e do falso profeta, certo? Então, ele só fala assim porque ele não consegue descrever o animal. Como Daniel lá. Ah, esse é um leão, esse é um leopardo, esse é um urso. Esse quarto eu não sei o que é não. É um animal terrível. Nunca vi na minha vida. Inclusive, a figura que a gente viu, irmãos, ali como dragão, nem seria apropriada. Porque a gente sabe como é que é o dragão. O dragão é um grande réptil. Muito similar a muitos dos dinossauros que nós tivemos aqui no planeta Terra. Né? Então a gente tem ideia do que é um dragão. Então tinha que ser um animal esquisito. Com muitos olhos, com muitos dentes, com sei lá o que, entendeu? Porque essa foi a sensação que Daniel teve e esta foi a sensação que João teve em Apocalipse. Então, a interpretação histórico-literal gramatical, irmãos,
ela não esquece que a língua possui figuras de linguagem. Ela apenas não sai alegorizando tudo. Se o texto diz 2 testemunhas, a gente vai passar por elas, tá? Lá em Apocalipse. O texto diz que as 2 testemunhas têm poder para fazer isso e isso. O texto diz que essas 2 testemunhas vão ser mortas. Aí o camarada, com todo o respeito que tem a ele, vem dizer que é o Antigo e o Novo Testamento. Dá para tu matar o Antigo e o Novo Testamento? Mata aí para mim, por favor, dá um tiro aí. Não se mata livro, não se mata texto, não se mata palavra. Não, porque também matar é figurativo. Não é bolota. O problema do figurativo, meus irmãos, é qual é o limite. Né? O limite é a criatividade da pessoa. Tanto é que, aí eu vou citar nome, Leandro Lima, Augusto Nicodemos e Hernando Dias Lopes, cada um deles tem uma interpretação diferente sobre o mesmo texto de Apocalipse. É aí onde você acaba. 3 pessoas que eu acho que são ótimos pregadores. Só nunca assistiram a mensagem escatológica deles. Porque quando chega aqui, meus irmãos, os 3 não têm acordo. E os 3 defendem a mesma linha teológica, que não é a nossa. Você viu o que acontece? Você não tem limite do que você vai alegorizar. E aí fica difícil. Irmãos, isso é Daniel, né, que nós vimos até agora. O tempo que nos resta hoje, nós vamos entrar aqui. Bem, o Espírito Santo está me olhando ali. Não estão vendo que a minha voz está péssima, né? E o próximo assunto não tem como terminar no tempo de hoje. Os irmãos me liberam hoje? Senão acho que não vai ter exposição hoje à noite. O Espírito Santo me deu uma olhada ali que atravessou a minha alma. Já estão confabulando ali. Já pediu ajuda dos anjos para saber, né? Pediu ajuda dos universitários. Muito bem, irmãos. Então, vou fazer uma greve de silêncio até hoje à noite, né? Para ver se a gente não interrompe nossa caminhada em Isaías. Mas semana que vem, ok? Tudo dando certo. E ele não acontecendo, a gente vai falar sobre arrebatamento. Mas a gente vai falar, porque o pessoal me perguntou, pastor, eu sei que não dá para falar muito, mas fala um pouco das outras posições teológicas. Não tem um problema nenhum. Só não tenho tempo, irmãos, de falar 5 semanas, 6 semanas sobre pós-milenismo, sobre amilenismo. Não tem tempo. Então a gente vai fazer o seguinte semana que vem. A gente vai ver nas outras posições escatológicas, e a nossa também, a posição deles sobre o arrebatamento e a posição deles sobre o milênio. Ok? Passa só o primeiro parágrafo aí, meu filho. Pronto, está lá. Ó. Resumo das posições escatológicas. Estão divididas em 2 assuntos maiores. O arrebatamento da igreja em relação à tribulação e ao milênio, certo? Então, basicamente é isso que divide a identidade da igreja também, mas é isso que a gente vai ver na semana que vem, se o Senhor permitir, e se a gente não for conferir o arrebatamento presencialmente. E se a gente não for conferir o arrebatamento presencialmente? Melhorou, amém. Não sei se vai sair na gravação, mas... Irmãos, eu prefiro fazer assim, ó, do que dar aula semana que vem em troca do arrebatamento. Quem não, né? Quem não? Que Deus nos permita, nossa geração já sermos libertos daquilo que é corruptível e revestido daquilo que é incorruptível, como promete 1 Coríntios capítulo 13. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo consolo e instrução que ela nos dá, e que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a gravar aquilo que temos aprendido. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso e traga-nos uma noite, ó Deus, para novamente louvar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças